todos! Chegamos então ao fim de mais um PET, aí a nossa última semana desse PET 5 e já estamos preparando a primeira semana do PET 6. Fiquem ligados, tá? E esse PET veio facinho igual ao outro. Nem vai precisar de uma explicação inicial, a gente já vai passar então para a nossa primeira questão. Mas espera aí, para tudo. Se você chegou agora no canal, ainda não é inscrito, se inscreve, dá essa força pra gente. Depois que você se inscrever, aí você pode esperar a primeira questão. E a primeira questão, ela fala o seguinte, um texto enorme aí, falando assim. O robô vive na casa verde da Rua Amarela e está no quadrinho vermelho do mapa abaixo. Seu objetivo é chegar em sua casa o quanto antes. Ele pode andar quantos quadradinhos ele quiser. Só tem um problema. As direções que ele conhece estão todas relacionadas com a Rua Amarela. Se você pedir para ele andar 10 quadradinhos, ele vai querer saber se deve andar paralelo ou perpendicularmente à Rua Amarela. Se deve ir para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Então, o comando que ele reconhece é, por exemplo, 5 casas perpendiculares para baixo. Ele andará, isso mesmo, 5 quadrinhos em uma linha perpendicular, a Rua Amarela para baixo. Os quadradinhos de cor mais escuras são os obstáculos a serem contornados. Você consegue encontrar o caminho mais rápido com o menor número possível de quadradinhos para que o robô possa chegar à sua casa? Crie uma sequência de comandos, seguindo o exemplo dado e anote sua solução apontando todos os deslocamentos. Então, vamos para essa questão aí. Então, nessa primeira questão, a gente vai precisar lembrar um conceitozinho aqui rapidinho, tá? Primeiro conceito de paralelos, tá? E perpendiculares. Para quem não lembra o que é paralelo, imagine que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a avenida aqui, a avenida A, certo? E aqui do lado eu tenho a avenida B. Então, essas duas avenidas, elas nunca vão se cruzar. Então, a gente fala que elas são paralelas. E quando uma avenida ou uma rua, né, se cruzam, tá vendo assim? A gente fala que elas são perpendiculares, tá? Então, baseado nisso, a gente vai resolver levar esse robô aí para casa, tá? Tomei a liberdade da gente definir aqui, ó, aqui sendo o lado direito dele e esse aqui sendo o lado esquerdo, que vai facilitar. Olha se vocês concordam comigo. O caminho mais rápido que eu achei foi, ele sai daqui, então ele desce uma casa, aí ele vem e faz isso aqui, ó. Vai acompanhando aí. Ele faz esse trajeto todo aqui, ó. Desce e entra na casa dele. Foi o mais rápido que eu encontrei, tá? Porque se eu pegar assim um caminho por aqui, ia ficar muito longo, ou por aqui eu ia ter que dar a volta, ia ter mais coisas, tá? Então, vamos ver se esse caminho confere. Tome a liberdade aqui de já anotar pra gente o que ela quer, ó. Então, vamos aqui, ó. Vamos ver se confere, então. Então, o que o nosso robô vai fazer? Ele tá aqui, né? Ele tá bem aqui. Então, ele tem que descer um quadrinho. Aqui é a Rua Amarela. Então, se ele descer um quadrinho, essa rua aqui, ó, ela vai esse quadrinho aqui, ele vai estar o quê? Ele vai estar paralelo à Rua Amarela, tá? Então, um quadrinho paralelo para baixo. Depois o robô vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrinhos ainda paralelo, tá vendo? Ó, paralelo, né? 7 quadrinhos para a esquerda, tá? Depois ele vai descer aqui, ó, 2 quadrinhos perpendicular. Por que é perpendicular? Porque se eu seguir aqui a reta, eu vou estar fazendo aquela cruzinha aqui.
tá? Então, ele vai descer o quê? 2 quadrinhos perpendicular para baixo. E ele vai virar aqui, ó, um quadrinho paralelo para a esquerda. Depois ele desce 1, 2, 3 quadrinhos perpendicular para baixo. Perpendicular de novo, para baixo. Depois ele muda aqui, ó, 2 quadrinhos, né? Paralelos à direita. Isso. Depois fica mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrinhos perpendicular para baixo. E depois 3 quadrinhos paralelo para a esquerda. Como ele não vai ficar parado na porta da casa dele, então a gente desce um quadrinho para baixo. Então, pausa o vídeo aí e faz essa anotação aqui na resposta. Eu sei que é grande, se vocês quiserem, vocês podem abreviar, tipo quadrinho, vocês colocam o quê, né? Mas paralelo não dá para abreviar, porque pode confundir com perpendicular, tá? Foi bem tranquila essa questão, né? Então, vamos mão na massa para a nossa segunda questão. E a nossa segunda questão, ela tem uma discussão aí entre duas colegas, né? Júlia e Renata, que após estudar os quadriláteros, elas chegaram às seguintes conclusões. Júlia fala o seguinte: todo losango é um quadrado. E a Renata fala assim: todo quadrado é um losango. Quem tem a razão? Justifique sua resposta. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu trouxe pra gente um quadrado, pelo menos finjam que é um quadrado, e aqui é um losango, tá? Então, o que a gente tem aí? Todos dois, eles têm o que em comum? Tanto o quadrado quanto o losango tem os 4 lados iguais, certo? Mas o losango não tem os ângulos de 90 graus, não tem os ângulos retos igual ao quadrado, ó. O quadrado, ele tem aqui, ó, os ângulos retos. Tranquilo até aqui? Então, a gente fala, os quadriláteros, né, que são figuras de 4 lados, que possuem todos os lados congruentes, ou seja, todos os lados iguais, recebem o nome de losango. Sendo assim, todo quadrado é também um losango. Por quê? Porque basta ter os 4 lados iguais para ser chamado de losango. Mas nem todo losango é um quadrado. Porque para ser quadrado, losango, ele precisava ter todos os ângulos congruentes, né? E medindo 90 graus. Então, na nossa discussão aí, quem foi que acertou? Foi a Renata, pois todo quadrado é um losango, visto que possui lados iguais como o quadrado. Pronto, fechamos então aí a segunda questão, tá? E vamos para a nossa terceira questão. A terceira questão, ela fala assim: Rogério saiu para a casa de sua avó e durante o percurso deparou-se com 4 placas de sinalização representadas na figura, né? Aí tem as 4 imagens, né? E fala assim: sabendo que a rua da casa da avó de Rogério é perpendicular. Opa, perpendicular. Quer dizer que ela se cruza, aquela cruzinha lá, né? A avenida onde ele está, a placa que deve seguir é... Questão muito rápida, né? Então, nessa questão, a gente só tem que lembrar lá do conceito mesmo de perpendicular. Vou lembrar de novo aqui para vocês, ó. Perpendicular, então, ele tá aqui. E a rua que ele quer tá fazendo isso aqui, ó. Não pode ser torto. Se for torto, não é perpendicular, tá? Tem que formar o que vocês vão ouvir muito aqui, ângulo de 90 graus. Então, a nossa letra B. Vamos para a nossa quarta questão aí. A nossa quarta questão, que na verdade é uma terceira questão de novo, vou até pôr aqui, ó, quarta questão, né? Ela fala assim: a figura apresenta um hexágono regular MNPQRS de centro O e apótema OT. Então, tem-se
Eita, cheio de termos aí que a gente não lembra, né? Vamos aqui para a figura, então. Esse aqui é o nosso hexágono regular, tá? Então, aqui a gente tem o centro O e aqui a gente tem o apótema, né? Que sai do centro e vai até um dos lados do nosso hexágono. Se ele fala que é regular, ele tá falando assim para você, olha, esse cara tem todos os lados iguais, tá? Então, vamos por eliminação aqui. Então, tem-se que os elementos M e N e MS são perpendiculares? Vamos ver. MN e MS. Não mesmo, porque, ó, perpendicular, paralelo. Perpendicular e paralelo aqui, ó. Certo? Falso. Os segmentos RS e NP são concorrentes? Vamos aqui, ó. RS e NP. Cadê o NP? São concorrentes? De forma alguma, porque as retas concorrentes, elas são paralelas, só que elas não precisam, elas são perpendiculares, só que elas não precisam formar aqui um ângulo de 90 graus, tá? Elas só têm que se cruzar e formar 4 ângulos. Então, também não é essa opção. O segmento PQ e OT, é isso mesmo? IOT são perpendiculares? Provavelmente, ó. Por quê? Porque se eu prolongasse aqui essa reta, ó, eles poderiam formar um ângulo de 90 graus, né? Mas tá mais para ele ser perpendicular mesmo, é com MS, que ele não falou prolongue a reta. Então, a letra D, os segmentos MS, cadê o MS? MS e OR, MS e OR, OR não, QR, né? São paralelos? Eles também não são paralelos, né? Por quê? O MS aqui, ó, MS e o QR, eles não são paralelos aqui. Não, eles são, dependendo aqui do desenho, então sim. Aqui tá de um lado, aqui tá do outro. Então, é a nossa letra D. Os segmentos são paralelos, tá? Então, vamos para a nossa quarta e quinta questão. Então, essa nossa quarta questão, ela fala o seguinte. A professora Júlia entregou a seus alunos uma folha com o desenho de um segmento de reta AB e um ponto J fora do segmento, conforme mostra a figura. Em seguida, ela pediu que, utilizando a régua e compasso, a partir da figura desenhada, eles seguissem alguns passos e construíssem outra figura. O quadro abaixo mostra os passos dados pela professora Júlia. Então, vamos aqui ver quais são esses passos que a professora deu, tá? Tá aí o desenho da reta, né, do segmento AB e o ponto J. Ela fala, com o centro em A e a abertura do compasso igual ao comprimento do segmento AJ. Então, vamos fazer aqui. Primeiro, eu não sei qual o segmento do AJ. Então, o que a gente vai fazer? Você vai pegar e vai abrir o compasso, ó, nessa dimensão aqui, ó. AJ, certo? Abrir o compasso. Aí, o que ela fala depois que a gente abre o compasso? Traçar um arco e marcar com a letra M a interseção desse arco com AB. Com o centro em A. Então, o centro em A tá aqui. Você vai pegar a pontinha de ferro e vai colocar aqui, ó, no centro em A. E você vai fazer um arco. Só esse aqui, ó. Pronto. Esse ponto, nós vamos chamar ele de segmento com a letra M. Isso, Mzinho aqui. Aí, continuando, ela fala assim, a interseção desse arco com o segmento AB, certo? Com a mesma abertura utilizada no passo 1 e com centro em M, traçar uma circunferência.
Vou só conferir aqui se não teve alteração. De abertura, a abertura que a gente vai utilizar é essa daqui. Agora a gente vai pegar a pontinha de metal e vai colocar em M. E a gente vai fazer uma circunferência. Ficou enorme essa circunferência, hein? Que quanto maior o J tiver do desenho, maior vai ser a sua circunferência mesmo. Certo? Tá ficando bonito esse desenho, né? Aí, em seguida, traçar com a régua a reta... Aí, o próximo passo, ela fala assim: ainda com a mesma abertura utilizada no passo 1 e centro em J, traçar um arco e marcar com a letra N sua interseção com a circunferência construída. Ora, vamos fazer aqui um teste. Ela quer que eu faça um arco, tá? Ela não fala aqui se é um arco para baixo ou para cima. Então, eu vou fazer um arco aqui para baixo, ó. Fiz um arco aqui para baixo. Certo? E eu vou chamar essa interseçãozinha aí entre eles de N. E o último passo fala assim: traçar com a régua a reta que passa por JN. Tá, então vamos pegar aqui o meu escalímetro, tô sim, e vamos traçar aqui uma reta. Pronto. Voltando a dizer para vocês aqui, não falou se esse arco com centro em J ia ser para cima ou para baixo. Porque se for para cima, eu teria um encontro aqui com A. Então, não faz muito sentido, né? Mas seria esse ponto, então. E agora vem a questão. A reta JN, construído com a régua e compasso, e a reta suporte do segmento AB, contida na atividade dada pela professora, são... Vamos lá. O que é uma reta coincidente? Uma reta coincidente é quando, por exemplo, tem uma reta aqui AB e em cima dela eu tenho uma reta CD. Em cima, são coincidentes. Elas possuem todos os pontos em comum. Ou se eu tivesse aqui, ó, uma reta AE, né? Então elas teriam todos os pontos em comum, tá? Então, não é o nosso caso. Paralelas, elas estão mais para paralelas, né? Elas não vão se cruzar. Então, até então, é a nossa letra B. Perpendiculares não são perpendiculares. Por quê? Lembra que perpendiculares tem que formar a nossa cruz aqui. Ou são retas reversas. Elas não são retas reversas porque retas reversas elas teriam que estar em planos diferentes, tá? Apesar delas não se cruzarem, elas estão aqui no mesmo plano. Então, seria a nossa letra B. Elas são retas o quê? Paralelas. Então, vamos para a nossa quinta questão. Então, vamos lá. Essa nossa quarta questão, ela só é possível se a gente fizer o prolongamento das retas, tá? Eu marquei aqui as retas QR, TU, RS e a reta MN. Então, vamos aqui para a primeira a letra A. A MN é concorrente com a reta QR. MN é a nossa reta roxinha aqui. Ela é concorrente com a nossa reta QR. Onde que está a reta QR? Sim, elas são concorrentes, porque retas concorrentes, elas fazem aqui um X, tá? Elas não precisam ter um ângulo de 90 graus, precisam ter um ponto em comum. E se cruzarem, claro. É paralela à reta RS, MN, RS. Certo e certo também. É perpendicular à reta TU. Aqui é a reta TU. Não deu mais para mim prolongar, porque senão ia pegar na questão. Mas se eu prolongasse ela mais ainda, gente, eu tenho esse aqui, ó. Então, verdade, a gente tem que ela é perpendicular à reta TU. Então, ficamos com a nossa letra A. Nem precisamos avançar, não, né? Então, a gente finalizou mais um PET. Espero que vocês tenham gostado.
Fiquem ligados que o próximo pet já está saindo, né? A semana 6. Então não deixem de compartilhar, deixar seus comentários e se inscrever no canal. Muito obrigada!